Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Queria saber, tem algum influencer aqui na igreja? Levanta a mão. Você é influencer? Levanta a mão para eu enxergar. Tem um influencer? Ok. De todo o meu coração, eu acredito que Deus nos chamou para sermos influencers. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso, porque, sei lá, né? Você talvez não se veja dessa maneira, mas eu preciso te dizer algo. Você não tem ideia como uma conversa, como uma palavra de encorajamento, como uma expressão de amor, pode mudar uma vida de uma pessoa. Você não tem ideia como Jesus pode usar você em um momento de influência para mudar a vida de uma pessoa. E quando eu perguntei se tinha algum influencer, pouquíssimas pessoas levantaram as mãos. E a razão é que a maioria das pessoas não se veem como influenciadores, porque a cultura realmente distorceu o real significado da palavra influenciador. E pensando sobre isso, eu fui pesquisar o que a cultura diz sobre os influencers. E então, depois de uma pesquisa, depois de estudar, eu cheguei a essa definição que diz que um influencer é alguém que tem o poder de afetar as decisões de compra, estilo de vida e opinião de outras pessoas por causa do seu conhecimento, autoridade, status, popularidade e excelência no que faz. E então, eu queria saber, quem são os 5 maiores influencers hoje no mundo? Olhando para o Instagram principalmente, e eu cheguei nessa lista. Primeiro lugar, Cristiano Ronaldo. Hoje ele tem 627 milhões de seguidores. Léo Messi, 502 milhões de seguidores. Selena Gomez, em terceiro lugar, com 429 milhões. Kylie Jenner, com 400 milhões. E o The Rock, com 398 milhões de seguidores. Todas essas pessoas se tornaram celebridades, elas são famosas. E muitas pessoas querem ser como elas, não é verdade? As pessoas usam as coisas porque elas usam, elas vestem o que elas vestem, elas falam como elas falam, elas frequentam os mesmos lugares que elas frequentam. Isso é interessante, mas independente de qual seja a área de atuação delas, elas têm algo em comum. Elas são excelentes naquilo que elas se propuseram a fazer. Elas se tornaram referências na área que elas estão hoje. E eu te pergunto, você tem pessoas que são referências para você? Seja na sua infância, ou ainda na sua adolescência, ou ainda mesmo agora na fase adulta. Teve alguém, ou tem alguém que continua sendo, ou exercendo influência sobre a sua vida? Se você que está acompanhando online, digita aí no chat, coloca aí, quem que influenciou você? Traga sua memória agora, quem que te influenciou quando você era uma criança? Sabe, quando eu era criança, isso aconteceu há alguns anos atrás apenas, mas quando nós nem sabíamos o que era internet, nós considerávamos os nossos professores sendo influencers. Eu tive professores que me influenciaram, eu tive líderes e pastores que influenciaram toda a minha jornada cristã. E se eu estou aqui hoje é por causa dessas pessoas. Sabe, enquanto eu escrevi essa palavra, Deus foi trazendo à minha memória pessoas que me marcaram, tanto a minha infância quanto a minha adolescência. Por exemplo, na minha infância, os meus pais, olha isso, gente, olha esse cabelo que eu tava, que coisa mais feia, gente. Misericórdia, essa é a foto do meu noivado. Mas os meus pais me influenciaram. Sabe, eles me faziam ler a Bíblia todos os dias e orar. E eu e minha irmã, nós tínhamos um caderninho de versículo que minha mãe fazia a gente ler um capítulo todo dia e depois escolher um versículo e anotar. Lógico que com 9 anos de idade eu escolhi o menor versículo, mas está tudo bem. Mas a verdade é que muitos dos textos que eu conheço hoje de cor são por causa do que eles fizeram comigo. Como não falar do meu pai, do Samuel? Meu pai era uma pessoa que era excelente em tudo que ele fazia. Ele sempre se destacava, independente da área que ele estivesse atuando. E o mesmo ele ensinou para mim. Cara, ele me ensinou a fazer o melhor com aquilo que eu tinha. Ele era intencional comigo em todas as coisas. E ele nunca deixou que eu fizesse as coisas de qualquer jeito, do tipo, é melhor assim do que nada. Não, refaz. Pai, não vai dar tempo de entregar. Não entrega, tira 0, vai aprender a fazer melhor da próxima vez. Meu pai era esse tipo de pessoa. Eu também lembrei dos meus professores de escola bíblica dominical. Cara, eles tinham um conhecimento incrível da Bíblia. Tinha uma professora minha, chamada Samara, e ela me ensinou tanto sobre Jesus, e aquilo me deixava fascinado, aquilo impactou a minha vida. Era nítido como ela preparava tudo com tanta excelência para poder nos ensinar. E eu também lembrei de um líder meu na minha adolescência, chamado Francis. E eu falei com ele essa semana.
Fazia muitos anos que eu não falava com o pastor Francis. Cara, ele me inspirou demais. Através da sua vida, ele me inspirou a ser um pastor. Ele foi a primeira pessoa que reconheceu um chamado pastoral sobre a minha vida. E essa semana eu pude compartilhar isso com ele. Foi muito bom, porque fazia o quê? Uns 14, 15 anos que eu não falava com ele. Sabe? E eu não poderia deixar de falar do meu avô Joaquim, o pai do meu pai, que ele passou para mim o bastão do ministério pastoral recentemente. Recentemente eu estive em Maringá, ele está com 83 anos, ele orou por mim, ele me ungiu. Sabe, a vida dele, a história dele tem me inspirado. Cara, como ele fez tantas coisas, tendo às vezes tão pouco. Sabe, entre tantas outras pessoas, foram tantas e tantas pessoas na minha vida que me marcaram. Pessoas que não eram famosas, pessoas que não eram talvez conhecidas, mas com a sua dedicação e excelência em tudo que faziam, influenciaram a minha vida. Mas hoje, se você perguntar para um adolescente, para um jovem, o nome de um influencer, não espere que ele diga o nome de um professor dele. Talvez ele vai dizer para você alguém daquela lista dos 5 mais famosos, ou um outro famoso, ou um criador de conteúdo digital, um TikToker, um YouTuber, e está tudo bem. E segundo o estudo da Nielsen, que é líder mundial em medição, dados e análise de audiência e mídia, ela diz que cerca de 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores digitais. Hoje o Brasil é conhecido como a casa dos influencers. Cerca de 500 mil brasileiros têm no mínimo 10 mil seguidores nas suas redes sociais. Número que iguala o de médicos e é maior do que o de engenheiros civis no país. E enquanto eu fazia essa pesquisa para descobrir quem eram os maiores influenciadores, sabe o que eu não encontrei? Eu não encontrei ninguém que não estivesse ligado às redes sociais. Mas por que eu estou falando disso? Porque a mensagem que eu quero trazer hoje para cada um de nós é de encorajamento, é uma mensagem de resgate. Nós precisamos resgatar o real significado da palavra influenciador. Nós devemos resgatar a excelência da influência. Por isso, o título da mensagem de hoje é: não desista da sua influência. Nós precisamos urgentemente mudar a forma como nós enxergamos e pensamos sobre influência, porque nós temos enxergado influência como algo realmente distante das nossas vidas. Muitas pessoas acreditam que para você poder influenciar uma pessoa, você deve ser relevante, famosa, ter status, dinheiro ou um conhecimento totalmente diferenciado das demais, mas isso é uma grande mentira. Por isso eu te pergunto, quem você é? Nesta série nós temos sido motivados a viver a nossa melhor versão. É disso que nós estamos falando. Mas se realmente você quiser viver a sua melhor versão, nós precisamos realmente resgatar o poder que Deus nos deu para influenciar. Porque Deus te deu o poder para influenciar outras pessoas. E quando eu vivo a minha melhor versão, a excelência transborda de mim e leva outros a Jesus. Está fazendo sentido para vocês? Porém, viver a minha melhor versão tem um propósito. Eu não devo ter o desejo de influenciar para me impor sobre alguém, ou mesmo para tirar proveito de alguma pessoa, não. Nós devemos lembrar que tudo que nós fazemos para glorificar a Deus. Não se trata de mim, não se trata de vocês. 1 Coríntios 10:31, que é o texto base dessa série, diz que: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para... E como nós sabemos, como vocês são expertos em grego, tudo é... Ou seja, todas as coisas, do básico ao complexo, do fácil ao difícil. Eu vou falar para vocês uma frase que eu tenho dito para os nossos jovens, que é o seguinte: Deus te criou com propósito e poder para você se levantar e se destacar. Você acredita nisso? Algumas pessoas realmente não gostam muito de se levantar e se destacar, porque isso parece meio arrogante, né? Meio orgulhoso da nossa parte. E talvez você me pergunte: mas pastor, como assim me destacar onde? Aqui na igreja? É, também, meu filho. Mas em todos os lugares. Porque você é Oxygen, e Oxygen nós estamos em todos os lugares. Porém está na hora de nós sairmos daqui. Está na hora de sairmos dessas 4 paredes e ir para o jogo, onde realmente as pessoas estão, onde os seus amigos estão, onde a sua família está, onde os seus colegas de trabalho estão. As pessoas estão lá fora esperando por você. Na verdade, elas estão esperando por aquilo que você tem e a elas ainda não conhecem.
Jesus. Sabia que as pessoas veem mais Jesus na sua vida pelo que você demonstra com as suas ações e atitudes todos os dias do que aquilo que você fala? Foi para isso que Deus nos criou, esse é o propósito. Você não nasceu para se encaixar ou aceitar o que a cultura tem imposto sobre o mundo, não. Você não nasceu para se parecer com todo mundo. Você não nasceu para fazer o mínimo. Você não nasceu para fazer o necessário. Você nasceu para ir além. Agora pensa, tudo que Deus tem colocado diante de você, nas suas mãos, você tem feito de uma maneira excelente? Como que você tem feito aquilo que Deus tem te dado? Por isso está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora de você se levantar e ser o homem e a mulher que Deus te criou para ser. Está na hora de você realmente assumir a sua verdadeira identidade. Como nós aprendemos com o pastor Wesley. Ele disse: quem você pensa que você é? Você é filho, filho de Deus. Então você pode se levantar, representando seu Pai Celestial aqui na terra, influenciando pessoas e implantando a cultura do céu, sendo uma fonte de inspiração para as pessoas, porque as pessoas enxergarão Jesus na sua vida, na maneira como você vive, na maneira como você se relaciona, na maneira como você se desenvolve o dom e o propósito que Ele te deu. Mas como me tornar um influenciador? Como me tornar alguém que influencia as pessoas com a minha vida? Como a excelência naquilo que eu faço pode atrair pessoas a Jesus? Como eu posso implantar a cultura do céu numa cultura atual como a nossa? Então, para te ajudar a quebrar essa barreira que existe sobre a influência nas nossas vidas, eu quero te dar 3 passos, 3 pontos. Escolha a palavra que você preferir. Então, se você estiver anotando, fale, se necessário. Repita comigo: fale, se necessário. Mas pastor, sabe, eu não tenho muito conhecimento bíblico, sabe? Eu não sei falar bonito, eu não encontro as palavras certas, eu não tenho muito o que oferecer, eu tenho vergonha. Que tal você começar falando sobre o que Jesus tem feito na sua vida? Que tal você começar a falar da transformação que Jesus fez na sua família? Ou você julga isso pequeno e irrelevante? Não, pastor, isso não, tá doido, pastor? Que isso? Deus me livre. É que eu não me sinto muito confortável, sabe? Não sei não. Não, então calma aí. É que eu gosto de ficar na minha, sabe? Eu prefiro não entrar em rota de colisão. Sabe como que é, né? Ficar dando explicação para as pessoas é ruim isso. Daí você começa até a mexer no botão aqui, né? Eu não tenho muito o que falar, eu não tenho muito o que falar. E o que eu tenho para falar as pessoas já sabem. Então para que falar o que os outros já sabem? É chato, é massivo. Mas quem diz que para você influenciar, você precisa falar? Nós influenciamos mais pessoas com as nossas ações do que com as nossas palavras. Isso inclui o seu evangelho? A influência é uma missão de resgate. Foi para isso que Deus te deu propósito e poder. Quantas pessoas Deus tem colocado diariamente na sua vida e você não tem feito nada em relação a elas? Você já pensou que se você ignorar o fato de que você é a melhor pessoa para influenciá-las, talvez elas nunca terão um encontro com Jesus? O maior objetivo do nosso propósito, do seu propósito, seja ele qual for, são pessoas. Tudo que Deus nos dá envolve pessoas. O seu chamado e o seu propósito não é sobre você, não é sobre o que você pode fazer, ganhar ou conquistar. O seu propósito envolve pessoas. Jesus não te chamou para você ficar na sua, mas para você influenciar essa geração. Jesus não te chamou para você fazer o mínimo, mas para ser excelente em tudo que você faz. Você foi criado com propósito e poder para influenciar as pessoas que estão sob o seu círculo de influência. Isso quer dizer que você vai ter que sair da sua zona de conforto. Isso quer dizer que você vai ter que quebrar paradigmas e preconceitos. Isso quer dizer que você vai ter que se aprimorar, se desenvolver, estudar, buscar conhecimento, ir além, é sair do básico. O que as pessoas têm visto na sua vida? Elas têm visto excelência em tudo que você faz? É por isso que você não precisa falar, fale se necessário. As pessoas estão cansadas das pessoas que só falam, mas não fazem nada. Seja sincero, quando as pessoas olham para você, através das suas ações diárias, elas veem Jesus? Como assim, pastor? Lembre-se que tudo que nós fazemos para glorificar a Deus, ou seja, faça tudo com excelência, inclusive a vida que você vive com Jesus. Como você tem apresentado Jesus às pessoas? Como as pessoas têm enxergado Jesus na sua vida? Jesus transborda
de você, através daquilo que você faz? Sabe, uma das coisas mais terríveis para mim é que amigos, colegas de trabalho, parceiros de negócios, familiares, filhos, maridos, esposas, poderão nunca conhecer Jesus, porque eu nunca demonstrei Jesus na minha vida, porque talvez o meu discurso nunca se alinhou com a prática. E sabe, eu não estou falando sobre você convencer as pessoas, isso é o papel do Espírito Santo, a decisão é espiritual, é pessoal, nós acreditamos na cultura da autorresponsabilidade, mas o meu papel é falar, se necessário. Faz sentido? Talvez você esteja cansado porque você usou tudo que você tinha para tentar influenciar pessoas, mas você desistiu porque talvez você não conseguiu enxergar aqueles resultados. Talvez você achou que você só estava gastando tempo, então deixa quieto, eu vou viver a minha vida. Talvez se você pensa assim, eu preciso te dizer algo. Influência nem sempre é imediata, guarde isso. Nem sempre é óbvia. Só porque você não viu os resultados, não significa que a semente que você plantou não criou raízes. Ou você acha que a minha professora de escola bíblica dominical viu com os olhos dela resultados imediatos da sua influência, logo na minha infância? Não. Mas a semente foi plantada. E por isso eu estou aqui hoje. Por isso, continue plantando sementes de influência sobre as pessoas. Então eu te pergunto agora, quantos influenciadores nós vamos ter a partir de agora? Levante a sua mão. É isso, Jesus te chamou para ser um influenciador. Você não tem ideia do que uma boa semente de influência pode fazer na vida das pessoas. Fale se necessário, mas nunca deixe de agir. E esse é o nosso segundo ponto. Haja sempre. Repete comigo, haja sempre. E eu quero mostrar para vocês uma história na Bíblia, sobre alguém que não ignorou o poder de uma influência. Em João 4 nós vamos falar de uma mulher que talvez você nunca olharia para ela como uma pessoa, como um influencer. E para te dar um contexto, Jesus está numa viagem, e ele passou por Samaria, que era alguma coisa estranha de acontecer, porque os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus não queriam nenhuma forma de contato com os samaritanos, porque os samaritanos eram meio judeus e meio gentis. E quando a gente fala gentil, a gente pensa, nossa, o que tem a ver com uma pessoa educada? Mas gentil não é educado, tá? Eram considerados pecadores. Tanto que os judeus consideravam que era melhor você ser um cachorro do que você ser um samaritano. E por aí você já percebe como era o nível de relacionamento deles. E Jesus está passando por Samaria, e ele chega até aquele poço, e ele vê uma mulher pegando água, e ele vai lá e pede água para ela. E então no versículo 9, eu fico imaginando que aquela mulher devia estar em choque, porque um homem judeu estava falando com ela. E acompanhe comigo João 4, a partir do verso 9 diz, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. A maioria das pessoas olhariam naquele momento para Jesus e diria que Jesus estava conversando com uma mulher imoral. Mas o que estava acontecendo é que Jesus via o milagre que estava prestes a acontecer. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabia da história por detrás da história daquela mulher, assim como Jesus sabe da história por detrás da sua história. E enquanto muitas pessoas julgaram aquela mulher, eu fico imaginando as possíveis razões porque ela estava naquela situação. Sabe, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu gosto de imaginar o que poderia ter acontecido. Quem sabe, talvez ela tenha crescido com as pessoas erradas. Talvez as suas amizades a influenciaram negativamente. Quem sabe ela tenha tido um parente muito mau, que se aproveitou dela quando ela ainda era uma criança e abusou dela. Quem sabe essa mulher nunca tivesse tido o desejo de ter um estilo de vida como esse, mas acabou num ciclo de disfunção, porque não sabia como se relacionar de uma maneira saudável com um homem.
Talvez ela nunca tenha tido um pai ou uma mãe presente que ensinasse. Ou se teve, talvez não foram bons exemplos. Sabe, se isso aconteceu, nós nunca vamos saber. A única coisa que nós sabemos é que ninguém gostava daquela mulher por causa da má reputação que ela tinha. É por isso que somente ela estava naquele poço, naquele horário, na hora mais quente do dia. Porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres. Mais uma vez. E mais uma vez ser julgada. Mais uma vez ser condenada. Ela não queria chamar a atenção para si mesma. Ela queria passar despercebida. Quantos de nós não queremos estar assim muitas vezes? E é nesse contexto que Jesus está conversando com essa mulher. E Jesus está oferecendo água viva para ela. Quem sabe essa mulher já tivesse ouvido falar sobre Jesus, eu não sei. Quem sabe ela já tivesse ouvido falar sobre os milagres, curas e transformações, sobre o homem que amava as pessoas e aceitava aquelas que estavam feridas, machucadas, magoadas, quebradas, perdidas. Talvez ela tenha pensado, pode ser ele, quem sabe ele não é o Messias, porque se não for ele, por qual motivo esse homem judeu ofereceria água a alguém como eu? Jesus e aquela mulher trocaram poucas palavras, mas eu imagino que o olhar de Jesus talvez tenha, invadido o coração daquela mulher, a tal ponto dela não conseguir guardar somente aquilo para ela. Ela tinha algo que precisava ser compartilhado, ela tinha que fazer alguma coisa, ela não podia ficar parada, ela tinha que agir, sabe? Um encontro verdadeiro com Jesus sempre irá nos levar a tomar uma atitude, sempre nos levará a agir. E o resultado nós vemos a partir do verso 28, que diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O que eu amo nessa história é que nós vemos sim uma mulher rejeitada, sofrida, cheia de traumas, decepções, mal vista pela sociedade. E talvez ninguém enxergasse nada de excelente nessa mulher. Tanto que o último homem nem queria se casar com ela. Mas mesmo vivendo dessa maneira, ela tem algo para nos ensinar. Você não precisa que a sua vida esteja perfeita para você influenciar pessoas e levá-las a Jesus. Ofereça o seu melhor. Você não precisa ser perfeito, ofereça o seu melhor. Você não precisa ter um conhecimento bíblico, aplauda mesmo, ofereça o seu melhor. Você não precisa ter uma formação acadêmica, ofereça o seu melhor. Você não precisa saber a Bíblia de cor, ofereça o seu melhor. Você não precisa saber fazer orações difíceis e teológicas, ofereça o seu melhor. Você só precisa se preocupar com as pessoas, amá-las e conhecer a fonte de água viva. É tudo que você precisa saber. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui por Jesus e por pessoas. Além de você falar se necessário, agir sempre. Esse é o terceiro ponto. Você deve viver para influenciar. Fala, viva para influenciar. Você crê nisso? A fileira da frente acredita. Glória a Deus por isso. Então vocês vão me ajudar agora a convencer os demais. Tá certo? Então vocês vão ficar em pé. Tô brincando, não vou fazer isso não. Sabe, você precisa ter disposição, estar disponível como aquela mulher estava. Sabe, essa mulher que foi amada por Jesus, que foi perdoada, ela correu de volta para sua cidade e contou a todos, sem exceção, para aquelas pessoas que rejeitaram ela. Você tem noção de que você ir no seu agressor, em quem te feriu, em quem, te julgou, em quem te tirou de fora das pessoas e falar sobre Jesus? Ela ofereceu o melhor que ela tinha. Agora pense comigo isso. As pessoas ainda não tinham tido a oportunidade de ver a diferença e a transformação na vida dela, correto? Mas isso não a impediu de influenciar aquelas pessoas. Isso não a impediu de dar aquele melhor. Ela tinha uma boa notícia para compartilhar, isso, ou seja, o Evangelho, as boas novas. Assim como eu e você, nós temos todos os dias. E eu fico imaginando o que aquela mulher teve que bolar para fazer as pessoas ouvirem e seguir. Você seguiria alguém que você desaprova? Fala a verdade, seja sincero. Você nem ouviria aquela pessoa. O que alguém como essa mulher, teve que fazer para chamar a atenção daquelas pessoas, ao ponto de elas ouvi-la e ainda tirar as pessoas do lugar de conforto que elas estavam e ver o que ela estava falando? Eu não sei o que ela fez, mas algo aconteceu. Talvez ela tivesse com um brilho no olhar diferente, eu não sei. Talvez ela tinha tanta segurança e tanta autoridade no que dizia que as pessoas foram com ela. Mas independente do que ela tenha feito, a verdade é que ela não se acomodou, ela se dispôs, ela deu o melhor de si. E olhando para essa mulher eu me pergunto, será que eu teria feito o mesmo? Será que nós teríamos feito o mesmo? Talvez você me fale, claro pastor, com certeza eu faria o mesmo.
Eu aprendi sobre isso. É? Então por que nós não estamos fazendo isso? Por que você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia 5 anos atrás? Por que nós não estamos nos desenvolvendo? Por que não temos feito com excelência aquilo que Deus nos deu? Será que realmente nós temos inspirado as pessoas com as nossas vidas? Será que o nosso comportamento revela que realmente Jesus vive em nós? Se sim, por que temos deixado oportunidade de influenciarmos as pessoas passarem? Por quê? Sabe, pastor, é que eu não sei como fazer isso dar certo. Eu não sei como pode fazer, como posso ser realmente uma influência, porque eu não me enxergo assim. Para você ser uma influência, você não precisa de um perfil com milhares de seguidores, você não precisa de um canal no YouTube, você não precisa ser um TikToker, você não precisa de um microfone. Sabe onde você começa? Começa na sua casa. Você influencia os seus filhos na maneira como você trata a sua esposa, marido. Esposa, você influencia os seus filhos na maneira como você trata o seu marido. Com respeito, amor, sem gritaria. Por isso, elogie mais. Veja o melhor nos seus filhos, brinque com eles, passe tempo com eles. Leve a sua esposa para jantar. Ó, fica a dica. Isso, cutuca. Cutuca aí, discretamente. Pais, deixa eu dizer algo para vocês. Não desistam de influenciar os seus filhos. Eles são responsabilidade sua. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, ou seja, é do Senhor, não é seu. E um dia, lá no céu, Jesus vai pedir conta disso. E o que você vai apresentar? Não, sabe, eu decidi ser um amigo do meu filho do que ser pai e mãe dele mesmo, é? Porque veja como você tem feito, o que você tem feito com os seus filhos. Não perca a oportunidade, mostre a eles como fazer o melhor com aquilo que vocês têm. Mostra a eles como ser excelente em tudo o que fazem. Sabe, no seu trabalho, você influencia com a sua honestidade, com a sua integridade. Na maneira como você lida com os recibos da viagem, com as notas fiscais. Você influencia como você busca por conhecimento, por crescimento profissional. E faz além do que seu chefe pede. O problema é que as pessoas estão esperando ter o que não tem, para então poder fazer aquilo que eles não veem. Se você não é capaz de fazer aquilo, de fazer o seu melhor com aquilo que você tem em suas mãos hoje, por achar que aquilo é simples, pouco ou insuficiente, não espere que aquilo que você considera muito para ter e fazer, porque quando você tiver o muito que você deseja hoje, aquilo ainda vai continuar sendo pouco. Você nunca vai ter o suficiente. Se você não conseguir olhar, enxergar realmente a graça de Deus sobre a sua vida, e que Ele te deu aquilo para você desenvolver com excelência, e com essa excelência, as pessoas enxergarem Jesus na sua vida. Na sua escola, na sua faculdade, você influencia seus colegas de escola, seus professores, na maneira como você estuda, e você não precisa de uma cola para poder passar. Cara, jovens, aproveite o tempo que vocês têm para você se desenvolver. Pesquise, estude, vai além. Não fique somente preso ao livro. Vai buscar conhecimento a mais. Na igreja, olha que coisa incrível, aqui na igreja também. Você influencia com o seu servir. Na maneira como você segura uma placa, com o seu sorriso, com uma palavra de encorajamento, com a sua generosidade. Cara, a nossa casa Oxygen, ela exala excelência em tudo que ela faz. E eu quero mostrar para vocês como a gente realmente pode fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês como a gente pode fazer isso todos os dias. Um minutinho só, por favor. Vocês conhecem isso, né? Opa! Tudo ajustado. Eu esqueci a minha trena para poder ver se está na posição certa. E eu quero chamar uma pessoa aqui, e vocês recebam com uma salva de palmas. Geraldinho. Oh, Geraldo, ungido. O senhor deseja um salgado? Sim. Algo especial? Pode ser de presunto e queijo. Presunto e queijo. Por favor, eu vou até a cozinha. Um presunto e queijo, por favor. Por favor. O senhor gostaria de alguma coisa? Não, acho que tá bom. Vou pegar. É um ketchup? Deixa que eu pego para o senhor. Quer que eu passe um álcool? Gosta com ou sem álcool? Sem álcool.
Sem álcool, ketchup sem álcool. Por favor, fique à vontade. Vocês com certeza, todos vocês já foram impactados pelo Ox Café. Na excelência como eles fazem todas as coisas, como tudo fica muito bem alinhado, como tudo fica muito bem organizado. Por que isso? Para que você tenha a melhor experiência possível. Está do seu agrado? Incrível. Mas isso poderia ser diferente, não é verdade? Por que tem que ser desse jeito? O senhor poderia comer depois? Eu preciso finalizar aqui. Eu já volto, tá? Um minutinho só, por favor. Eu coloquei assim porque ia faltar energia de manhã, então eu esquentei ontem, mas está quentinho. Também acabou o guardanapo, mas aqui se o senhor dá uma dobrada, só não limpa na beirada que corta. Mas aqui tá bom. O senhor queria alguma coisa? Ketchup? Minutinho. Cara, o que é ketchup, gente? Pra que ketchup? Novinho. Ah, deixa Deus te ajudar. Por favor. Não, pode colocar um pouquinho. A nossa excelência transborda. Caiu um pouquinho? Mais do que eu queria. É um pouquinho a mais? Não tem problema, posso fechar para o senhor? Vai querer mais um pouco? Já dá até pro outro. Já, né? Por que eu estou falando disso, gente? Parece uma brincadeira, né? Só fazer vocês rirem. É também para vocês rirem um pouquinho. Mas quando eu cheguei na Oxygen, vai completar 6 anos agora, no final do ano. Um dos primeiros contatos que eu tive dentro, na igreja, foi com a cantina. O nome proibido. Era cantina, gente, agora eu posso falar cantina. E lá vocês conhecem a história do cappuccino. Todo mundo fala, nossa, o pastor se converteu pelo cappuccino, né? Mas realmente, uma das primeiras vezes que eu tive contato foi com o cappuccino. E como um cappuccino, o que quer dizer tudo isso com o que nós estamos falando sobre excelência e influência? Essa madrugada Deus me acordou e Ele me fez lembrar sobre o que eu vivi naqueles dias. E talvez vocês estejam falando assim, qual que é a diferença disso para aquilo que nós tínhamos? Será que é a marca do ketchup, que é a excelência? Pode ser, mas quem disse que esse ketchup aqui não é da mesma marca do outro? Ah, não, é no tamanho. O galão é bem mais difícil de colocar, o sachê é melhor. Mas você já deve ter comido em algum lugar que a hora que você foi rasgar o sachê, foi ketchup para tudo que é lado, aquele negócio não rasgava nem a pau. Sabe onde estava a excelência? Deixa eu pegar aqui. A excelência que eu comecei a enxergar foi na tesourinha. E Deus me lembrou essa madrugada, que as primeiras vezes, a primeira vez que eu sentei com a minha família, eu falei assim, nossa amor, eles colocam até uma tesourinha para a gente não se sujar na hora de comer. Isso influenciou que eu voltasse no próximo domingo na igreja. E quando eu voltei no próximo domingo, o Kids, eu poder deixar meus filhos no Kids, sem ter que esperar o louvor acabar, eu levar meus filhos lá, perder o começo da ministração. Isso me influenciou a voltar. Ver a atmosfera da igreja, a adoração, ver enxergar como tudo com tanta excelência, os voluntários sorrindo, isso me fez voltar. E com certeza você já esteve uma primeira vez na Oxygen também. O que te fez voltar aqui? Traga agora a memória. É disso que se trata o Evangelho. Você fazer com excelência. Faz as pessoas influenciar elas nas decisões que elas vão tomar quanto ao próximo domingo. É por isso que nós seguramos uma placa. É por isso que nós escolhemos o melhor ketchup, a melhor maionese. Porque tudo que nós estamos falando exala a excelência. E isso mostra realmente Jesus no que fazemos. Amém? Muito obrigado, Geraldo. Vocês percebem como a nossa vida é pautada em excelência e influência? Todos os dias você tem a oportunidade de ser excelente naquilo que você faz. Todos os dias você tem a oportunidade de mudar a vida das pessoas com o seu exemplo.
exercendo influência sobre elas. Todos os dias você pode fazer o melhor. Olha o que o Walt Disney disse: o que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo o que elas queiram voltar e ver você fazendo de novo e queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Faz sentido para vocês? E para encerrar, eu quero voltar só na história da mulher samaritana, porque existe um contraste nessa história. Se você ler o capítulo todo de João 4, nós temos de um lado a mulher samaritana, pecadora, mas que está trazendo pessoas a Jesus. E nós temos do outro lado os discípulos, que eram santos, que quando retornam onde eles estavam mais preocupados com comida do que com aquelas pessoas. Não é assim que muitas vezes nós somos? Então Jesus usa uma metáfora agrícola para ensinar seus discípulos sobre a necessidade da influência, dizendo que os campos estavam prontos para a colheita. Isso me faz lembrar de Lucas 10, no versículo 2, que diz: e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, usando uma mesma metáfora, nós poderíamos substituir os trabalhadores por influenciadores. Então nós leríamos, a colheita é grande, mas os influenciadores ainda são poucos. Porque eu creio realmente que Deus vai usar a sua vida. O mundo precisa de esperança, o mundo precisa de cura, o mundo precisa de influenciadores do reino de Deus, o mundo precisa de você, o mundo precisa saber o que Jesus fez na sua vida, o mundo precisa saber onde você estava e onde você está hoje, o mundo precisa ser influenciado pelas suas decisões diárias, o mundo precisa ver a excelência que está em você, e por isso eu te pergunto, você está disponível? João 4,39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa dos seguintes testemunhos dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Então eu te pergunto, quem que Deus usou? Quem que Deus influenciou? Usou para influenciar? Não foi uma celebridade? Não foi um TikToker? Não foi um YouTuber? Não foi ninguém famoso? Não foi mesmo ninguém que fez uma postagem viral? Não foram nem mesmo os discípulos. Deus usou uma mulher que nós nem sabemos o nome. Usou uma mulher desprezada, uma mulher imperfeita, mas que decidiu levar a melhor notícia que aquela cidade poderia receber com excelência. E sabe, isso é libertador, porque significa que eu e você também podemos ser usados. E melhor, Deus, Ele quer nos usar, Ele quer derramar da sua graça e poder sobre nós. Por isso eu declaro, você é um influenciador, você é uma influenciadora. Não desista da sua influência, não ignore aquilo que Deus te deu. Você é um influente espiritual, você é uma influenciadora do reino de Deus. E você está aqui para implantar a cultura do céu na terra. A minha influência não tem a ver com o meu eu, com o meu ego, com o meu orgulho, ou com quão bom eu sou, não. Mas tem tudo a ver com aquele que me amou primeiro. E porque Ele me amou primeiro, eu posso amar. E se eu amo Jesus, eu influencio pessoas. Se eu amo Jesus, eu dou o meu melhor para as pessoas. Eu vou além. Essa é a minha melhor versão. Fazer com excelência o que Deus me deu. Influenciar com o meu melhor. Por isso eu te pergunto, quem aqui é um influenciador? E se você crê nisso, eu quero te dar um desafio essa semana. Em tudo que você fizer, você vai fazer com excelência. E você vai postar uma foto com a hashtag Eu Influencio. Você vai nos marcar, porque isso vai gerar, vocês não têm ideia do que vai acontecer. Sabe, faça o melhor que você tem. Não espere ter aquilo que você tem. Faça aquilo que Deus te deu. Desenvolva o seu dom, desenvolva o seu propósito. Faça o seu melhor e influencie pessoas com excelência. Amém? Feche os seus olhos.